Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição caseira do nosso debate. E estamos em 2020, ano de eleições municipais, e no programa de hoje vamos falar sobre transição da gestão municipal na área da educação. Pois é, e para falar sobre esse tema, nós vamos conversar aqui com o Luiz Miguel Martins Garcia, que é dirigente municipal de educação de Sudmenuti, em São Paulo, e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e também conosco a Teca Pontual. Ela é gerente executiva do CEIP, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença virtual, por terem topado trocar essas ideias com a gente aqui. Muito obrigado. E já quero emendar a primeira pergunta para o Luiz Miguel. Por que é importante pensar nesse momento de transição? Qual é a importância de uma transição bem feita para diminuir os impactos e para ter uma boa gestão de educação ao longo dos próximos 4 anos numa gestão de educação? Luiz. Oi, Cris. Veja bem, essa questão da transição é fundamental para que a gente tenha um processo de avanço nas políticas públicas de educação. Quando nós falamos em políticas educacionais, é muito bom termos consciência que não se tratam nunca, jamais, de políticas de curto prazo. Então, elas vão sendo construídas e o seu resultado vai surgindo com o passar do tempo, pelo acúmulo das ações que vão se desenvolvendo. Dessa forma, é muito importante que a gente garanta que haja um processo de transição que seja muito bem pactuado, conversado, que os documentos que embasaram o processo e a proposta pedagógica sejam colocados de conhecimento de toda a equipe. Até o ideal é que esse processo aconteça mesmo antes da própria eleição, né? O desenho dos sonhos nosso é que todos os candidatos procurassem as secretarias de educação e entendessem o que está sendo feito, colocasse as suas crenças, as suas vontades e procurasse, a partir daí, então, fazer este processo. Então, a transição, ela garante que todo o esforço colocado nos últimos anos possam avançar e a gente não tenha uma fragmentação. Até porque nós estamos falando de uma categoria que ela está em constante formação. Os professores são formados continuamente, né? Tem a formação inicial na faculdade e depois continuam com a sua formação em serviço para dar conta dessa demanda, porque os alunos, eles estão transformando a cada instante, né? O nosso aluno, ele precisa de uma formação muito diferente da nossa. E a transição, ela também permite que a equipe gestora que for assumir, que for conduzir o processo, possa alinhar e, na sequência, aí, fazer com que haja um avanço. É a velha questão da aprendizagem e desenvolvimento, né? É assim que continuamente nós nos fazemos melhores. Teca, tem uma questão muito triste, se a gente pensar por um lado, mas histórica, que eu quero que você comente para a gente, que muitas vezes, o secretário não quer deixar as informações para o secretário da próxima gestão. Tem uma questão política, muitas vezes, são adversários de partidos diferentes, e mesmo, muitas vezes, dentro de uma gestão de um prefeito, tem diferentes secretários, né? Tem diferentes gestores. Então, como é que a gente pode tentar pensar na criação de uma cultura de uma gestão para a educação, né? A gente pensando especificamente nessa área aqui que nos compete mais tratar, para que essa troca de pessoas, de secretários, de gestores, não acabe impactando tanto, prejudicando tanto a gestão de uma forma geral. Cris, acho que, e o Luiz Miguel está cansado de saber disso, né? Acho que estando como secretário e na Undime, a descontinuidade das políticas é uma das grandes reclamações, assim, de todo mundo que atua na educação, né? De todos os atores, desde professores a diretores de escola, equipe de secretaria. Essa descontinuidade, essa ruptura que acontece quando há uma troca, e muitas vezes, como você mesmo disse, Cris, dentro da mesma gestão política, nem é entre gestões. Assim, quando você troca um secretário
secretário, já acaba mudando toda a equipe, acaba dando muita descontinuidade às políticas que estão em andamento, o que afeta demais, assim, a crença, acho que gera uma apatia também nos atores, né? Eu vivi muito isso nos diferentes cargos que eu já ocupei no setor público, dessa apatia dos atores que ficam ali só aguardando, não vai durar, daqui a pouco muda de novo, então para que eu vou me empenhar em implementar essa política aqui, se daqui a pouco tudo vai mudar e vai entrar uma nova pessoa com uma outra diretriz, com uma outra direção. Então isso gera um desengajamento, né? Porque as pessoas ficam cansadas desse troca-troca, desse deixa eu investir aqui, daqui a pouco não é mais, daqui a pouco muda tudo. Então, eu acho que o que a gente tenta fazer até no SEIP é muito tentar implementar essa cultura de uma política educacional referenciada em evidências e a cultura do monitoramento e avaliação daquilo que é feito, porque se a gente tiver tudo muito bem documentado desde o início e tiver isso desenhado desde, assim, quando eu desenhei uma política que eu quero implementar, eu já desenho junto com a avaliação, junto com o monitoramento, para poder deixar claro para as pessoas que forem tocar isso depois, em seguida, que elas consigam acompanhar todo o planejamento, todo o monitoramento para saber, está dando resultado, não está, o que eu posso melhorar em cima disso. Então, se eu me baseio nas evidências que existem do que dá certo, ou seja, eu já tenho tudo documentado do porquê que eu escolhi aquela política, por que eu estou fazendo isso dessa forma? Porque existem esses estudos, essa pesquisa, que diz que isso já deu certo em contextos similares ao meu. É deixar isso muito bem registrado, monitorar e avaliar aquilo que eu estou fazendo, para que, no mínimo, você tenha como, se alguém quiser descontinuar, você colocar na imprensa, mostrar, mas olha, o que estava sendo feito com base em evidências, estava sendo monitorado e estava dando resultado. Porque isso gera uma pressão, né? E eu acho que para informar também todos os atores envolvidos, porque se os atores envolvidos, professores, gestores, estão acompanhando, sabem do resultado que aquilo está dando, eles também vão ser atores que vão te ajudar na continuidade, na manutenção daquilo que você tentou implementar como política educacional. Bom, Luiz Miguel, nesse sentido, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. De que forma vocês têm orientado os municípios nesse sentido de tentar ter essa construção de uma política educacional que perpasse, né, para além de troca de gestão, para além de troca de pessoas, de gestores, mas que essa política possa perdurar por mais tempo, que esses impactos que a Teca mencionou não prejudiquem tanto a ponta, que é o trabalho do professor e o aprendizado do aluno? Nós temos discutido muito sobre a importância de ter na Base Nacional Comum Curricular o documento de referência e, consequentemente, nos currículos. O currículo do município, ele é um documento que ele perpassa a questão dos governos. Ele é um documento de Estado, ele não é um documento deste ou daquele governo, ele é pactuado entre governo, comunidade escolar, sociedade, e estes documentos são fundamentais nesse processo. E todo o planejamento, a execução, seja na execução das atividades docentes com alunos, seja no trabalho das secretarias com a formação continuada dos docentes, ele tem que perpassar estes dois documentos. Ele tem que estar ali alinhado com o currículo municipal, que é uma conquista do município, e ele tem que estar alinhado, por sua vez, com a Base Nacional Comum Curricular. E por isso a importância da Base Nacional Comum Curricular, né? É o primeiro documento que vem e toma esse corpo nacional mesmo, dando condição de fazer um alinhamento para ir muito além da boa vontade deste ou daquele que chega na gestão. Ter este documento e este olhar, ele garante que a gente tenha esse processo de continuidade. O que não dá é para os municípios fazerem o processo daquela forma, o velho assim, sempre foi assim. Né? Sempre, como faz a atribuição de aula assim? Por quê? Porque sempre foi assim. Então, este conhecimento, esse aprofundamento da equipe gestora vai ser fundamental para que ela ocorra. Pois é, e tem um outro fator que não tem como a gente não tratar nesse momento, em 2020, que é a questão da pandemia do novo coronavírus, né, que é, inclusive, o fator pelo qual a gente está aí conversando, fazendo esse programa à distância. Normalmente, o nosso debate, a gente estaria reunido no nosso estúdio conversando. Estamos agora aqui, né, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, respeitando o distanciamento social, mas promovendo essa discussão mesmo assim
felizmente pela internet, mas eu queria ouvir de vocês de que forma a pandemia, a gente tem visto aí muitas dificuldades nas secretarias de educação, de que forma você acha, Teca, que essas dificuldades causadas pela pandemia, nesse momento, podem prejudicar ainda mais esse momento da transição? Cris, sem dúvida vai ser um impacto gigantesco, né? Assim, a gente nunca viveu nada parecido antes, então também não temos nos que nos basear para tentar, né, fazer algo baseado em evidências. A gente está gerando as evidências agora, nesse momento, com base nos países que estão um pouquinho na nossa frente. Então, o que os países que já estão reabrindo suas escolas, já estão retornando às aulas, estão fazendo e tentando, com base nessas experiências, informar o que a gente deveria fazer aqui no Brasil. Mas, de fato, assim, o ano de 2020 é um ano que está completamente comprometido, né? A gente sabe que, em relação aos dias letivos, isso já está posto. Em relação às horas, a gente provavelmente vai acabar tendo que flexibilizar também. Mas a gente tem que dar conta da aprendizagem dos alunos, né? Se não vai ser dentro desse ano de 2020, que seja dentro de um ciclo de 2 anos, muita gente falando em ciclos de 2 anos para pensar o ano letivo de 2020. De qualquer forma, o que corre o risco aí? De ser feito todo um planejamento agora, nessa gestão, de como fazer o retorno às aulas, de como fazer a transição, de como dar conta do conteúdo de 2020, e entrar uma nova gestão e querer fazer tudo diferente, né? Para deixar sua marca, para, né, dizer, não, agora eu sou contra, aquele partido político estava todo errado, aquele líder era, né, meu inimigo político, então eu não vou dar continuidade a nada do que foi planejado por ele. Isso seria realmente o pior dos cenários, um desserviço aos alunos e a todo o planejamento feito por uma equipe que estava lá, que geralmente as equipes das secretarias são compostas por servidores, por professores que estão lá, conhecem. Então, é necessário que qualquer gestor que chegue, qualquer político que chegue, confie em quem está lá fazendo, quem conhece a rede, quem faz parte da rede, quem, né, compõe aquele corpo técnico ali há anos, e dá ouvidos a essas pessoas. Então, acho que é muito importante nesse momento também de planejamento, dado que é um ano de eleição e que vai haver essa transição para o ano que vem, de deixar o máximo possível na mão dos que vão conseguir dar continuidade a qualquer planejamento feito esse ano. Luiz, e pela Undime, de que forma vocês têm acompanhado os possíveis impactos que a pandemia, esse período de quarentena, podem ter na transição de gestão na área da educação após as próximas eleições municipais? Ô, Cris, o impacto é total, né? Nós estamos tratando de uma situação totalmente imprevista. O mais perfeito e zeloso planejamento não teria, no ano passado, imaginado uma situação dessa, quando fez o orçamento, quando fez o planejamento, né? Então, é um fato que ele vai, ele faz um enfrentamento a qualquer plano que tenha sido concebido, né, pensado nos seus detalhes. Até pelo fato de nós ainda não sabermos a sua extensão, não sabemos quais são as soluções que nós encontraremos para alguns dos desafios que estão aí colocados, né? O desafio, como a própria questão de como nós terminaremos, né, o ano letivo. Nós sabemos que ano letivo não necessariamente coincide com o ano civil, tá? Mas nós teremos aí talvez um processo de um ano letivo que comece com uma gestão e termine com outra. Olha que situação inusitada. Mas o fato é que nós temos aí, em termos de planejamento, um comprometimento total com relação à conclusão, né, daquilo que foi pensado para 2020. Nós temos a necessidade de fazer uma reorganização daquilo que terá para 2021, inclusive um próximo governo, que a gente ainda não sabe quem é, onde tiver troca, né? Ele tem que estar consciente desse processo, ele tem que fazer essa integração, e daí eu não tenho dúvida de que o processo de transição, né, essa discussão dessa transição de gestão, ela será mais do que nunca fundamental. E nós temos as questões de financiamento, né, que elas são centrais nesse processo. Nós dependemos aí de uma garantia de uma estrutura de financiamento público, que ainda é uma agenda incerta, ainda temos uma série de dúvidas, né? Nós precisamos ter essas garantias. Nós temos despesas novas, por exemplo, protocolos de retorno às aulas exigirão investimentos que não estavam previstos, né?
e investimentos de monta que os municípios e os estados também não conseguirão sozinhos, sem um aporte, sem o reforço da União nesse processo. Então, nós já vimos, do que nós já vimos onde começa a voltar, nós sabemos que não é um processo simples, né? São diversas as possibilidades já apontadas aí, todas elas implicam em aumentar investimento e estender o prazo para que isso volte. Nós temos que lembrar que nós temos um efeito que é em ondas concêntricas, a famosa pedra na água. Então, a pedra ela cai na capital e ela vai se expandindo para o interior em tempos diferentes, né? Talvez a rede estadual ela vai ter que seguir o calendário da rede municipal, porque a doença está no município, né? Então, esse é só mais um exemplo. Normalmente, por conta de convênios e toda a logística da rede estadual, os municípios acabam seguindo um calendário da rede estadual. Agora, não. Então, isso é mais um exemplo, né, desse processo. No entanto, Cris, eu não tenho dúvida de que nós estamos num ano em que talvez a gente nunca tenha aprendido e espero que a gente nunca precise aprender tanta coisa e tão rapidamente como nós estamos aprendendo agora, né? Às vezes as pessoas falam assim, é um ano perdido. Não, não é um ano perdido em termos de conhecimento, desde o bebê, né, até o idoso. Outra coisa, a gente vai perder um ano, pode perder um ano. Não tem que perder ano. A burocracia, a administração, nós gestores, nós temos que encontrar, o Conselho Nacional, Conselhos Estaduais Municipais de Educação tem que encontrar um caminho para isso, e aí eu volto, para concluir, falar do impacto da pandemia, eu volto naquele recurso que eu disse anteriormente, que é a Base Nacional Comum Curricular, como sendo um elemento que vai garantir os direitos de aprendizagem. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, chegou a recomendar ao Senado e à Câmara o adiamento por pelo menos um mês do calendário eleitoral. Na sua visão, Teca, isso pode ajudar ou atrapalhar ainda mais o processo de transição? Cris, com certeza qualquer mudança no calendário eleitoral acaba atrapalhando, por ser uma coisa que a gente já está um pouco habituado, né, ao calendário de sempre, mas ao mesmo tempo, como é um ano já super atípico, né, e a gente não sabe quando as aulas vão retomar ainda, se elas forem retomadas esse ano, para quais alunos, para quais anos, etc. Então, eu acho que essa questão é esperada, né, acho que nada está correndo como antes, então o fato de adiar um mês é algo que acho que necessário, porque a gente quer que as eleições aconteçam com a maior segurança possível. Para toda a população. E, de certa forma, eu acho que se der para ajustar, porque, como o Luiz Miguel falou, né, é bem provável que o que aconteça é que o ano letivo de 2020 só termine em 2021, né? E essa questão de você alterar, mudar a gestão no meio do ano letivo, né, durante um ano letivo, é algo bem complexo. Não que isso nunca tenha acontecido antes, porque as greves acontecem, essas reposições acontecem, o ano letivo invadiu o ano civil, acontece, temos vários exemplos disso, isso em ano eleitoral também. Então, aliás, acho que até se a gente fosse pesquisar, é provável que aconteça mais em ano eleitoral do que qualquer outro ano. Então, eu acho que, né, a gente consegue se adaptar a todos esses cenários. O mais importante é a gente conseguir garantir a segurança da população no momento das eleições e preservar as eleições, né? Preservar a nossa democracia o máximo possível dessa situação tão inusitada que a gente vive. Luiz Miguel, como você vê essa possível mudança do calendário eleitoral afetando a transição? Nós temos um processo, claro, todo o tempo que vai sendo reduzido, né? Então, fala-se em um mês, aí já tem uma fala do próprio TSE dizendo que pode até ser que aconteça em dezembro, né? E se acontecer em dezembro, talvez nós tenhamos aí uma semana ou duas de transição, por conta até de Natal, os festejos, enfim. O que é muito importante nesse momento? É muito importante que o gestor não deixe para a última hora para se organizar para tal. Tá? E nesse sentido, a Undime tem a sua plataforma Conviva, e na plataforma Conviva tem a questão do memorial de gestão, que é um trabalho que é até aconselhável que, desde o início do ano, né, a pessoa já viesse se organizando, né, para isso. Aqui na Secretaria
de Sudmenuce, eu tenho feito dessa forma. Tudo que está sendo feito esse ano já está sendo organizado e deixando pronto para um processo de transição. Inclusive, se é um processo que nós precisamos documentar muito bem. Nós estamos falando em várias exceções de prestação de contas, nós precisaríamos dialogar com o Tribunal de Contas, né, exceções de Ministério Público buscando aí questões que nem sempre a gente vai conseguir. Então, se nós não estivermos muito bem organizados, né, e, sobretudo, nesse diálogo, quando for mudar de uma gestão para outra, sobretudo quando a gente tem processos, né, que, como a Teca já colocou muito bem, o processo da disputa político-partidária às vezes leva ao jogo de oposições, que é muito importante, ter tudo muito organizado para fazer uma discussão centrada em evidências, em dados técnicos, científicos, e todo mundo fique muito seguro. Quem está recebendo tem a clareza do que está, do que foi dificuldade, porque essa dificuldade começa este ano e se estenderá pelos próximos. Nós estamos falando em quedas de arrecadação, nós estamos falando em demandas de uma nova educação que vai ter um custo novo que a gente ainda não sabe qual é. Então, essa mudança de prazo altera, mas que seja feito da forma que for, desde que a gente consegue preservar o bem maior que é a vida, e eu considero isso que a Teca colocou também fundamental. Tá? Então, mas tecnicamente nós podemos já organizarmos e termos toda a parte documental pronta, o que é bom, inclusive, para nós que estamos saindo. Essa coisa de um adiamento não provocar um relaxamento, né? Acho que isso é fundamental. Ou seja, não é porque a gente vai ter mais um mês que a gente pode esperar mais um mês para se preparar para essa transição, né? Eu acho que, independente de quando for, a transição já tem que estar sendo preparada, como o Luiz Miguel falou, desde o início do ano, né? O último ano de gestão é ano de, claro, manter tudo que você tinha feito, aprofundar, etc., mas de já preparar a transição, sabendo que é o último ano de gestão, isso tudo tem que ficar pronto para essa possível transição. Pessoal, o nosso papo está muito bom aqui, é muito importante a gente falar sobre esse momento de transição, mas o tempo corre e eu preciso encaminhar para o nosso encerramento. E eu quero colocar uma última questão para vocês dois, que é o seguinte: a gente falou muito sobre o papel do gestor, sobre os impactos lá na ponta também para o trabalho do professor, o aprendizado do aluno, mas de uma forma geral, como cidadão, o que o cidadão pode fazer nesse momento de transição? Cobrar, participar mais? Queria ouvir ideias de vocês nesse momento, então, que a gente está se preparando aí para uma eleição municipal, seja ela em que mês acontecer, ela vai acontecer. Então, primeiramente, considerações finais aí, para a gente jogar um pouco a responsabilidade para a nossa população. O que o cidadão brasileiro pode fazer nesse momento de transição para que a educação brasileira melhore nas próximas gestões, Teca? Então, Cris, eu acho que é fundamental, assim, essa participação da sociedade civil, ela é a minha experiência, né, trabalhando como gestora pública, né, anteriormente, que quando a sociedade civil está envolvida nas políticas educacionais, está participando do planejamento, da gestão de uma secretaria, ela acaba conseguindo cumprir esse papel de cobrar do próximo gestor, de trazer a memória, trazer o planejamento, trazer o que foi feito, o que estava sendo feito na gestão anterior para o novo gestor de uma forma, entre aspas, apartidária, né? De uma forma um pouquinho menos política do que quando é entre diferentes partidos, etc. Então, essa participação da sociedade civil, eu sei que nem sempre, não é toda cidade que tem uma sociedade civil organizada, ONGs, etc., que possam cumprir esse papel e sejam atuantes, mas onde isso existe, eu acho que é muito bacana quando essas ONGs entram, assim, e fazem parte realmente da gestão e conseguem ser esse elo condutor entre uma gestão e outra. Acaba sendo realmente um papel super importante que a sociedade civil consegue cumprir. Então, eu coloco aqui a minha vontade de que isso aconteça em mais cidades, em mais lugares do Brasil. Cris, é fundamental essa participação que a Teca pontuou. Essa participação, ela de fato faz com que a pessoa se sinta parte do processo. E sendo parte, ele vai dizer, olha isso aqui, nós atuamos dessa forma. Então, seja um grupo de pais participantes, seja a associação de pais e mestres ativa, se ela não for ativa, os pais que têm ali um compromisso maior, que estão sempre às reuniões, se unam, se organizem de forma a promoverem esse diálogo também intergestões.
não tenho dúvida de que quando nós nos sentimos parte, nós temos assim muito mais profundidade de conhecimento, nós temos um zelo ainda especial e mais atento, né? Então, essa questão traz, e esse momento traz uma questão bastante importante, que foi a aproximação das famílias com a escola, seja para receberem nesse momento o diálogo de como a escola continua fazendo parte da vida do aluno, passando orientações para que o aluno em casa tenha alguma atividade que possa ser relacionada com aquilo, né, que ele desenvolveu. Tá? Então, esse momento não pode ser perdido. Né? Esse momento é o momento, então, de fortalecer. Estes familiares devem se manterem ativos na vida escolar, participando dos conselhos, fortalecendo a questão da gestão democrática da educação. E é isso, porque aprender, nós aprendemos em todos os lugares. Né? A escola é mais um deles. Ela sistematiza o conhecimento, mas ela é a extensão. A escola ela faz a ponte, né, da vida familiar, né, da educação familiar para a vida social. Por isso que a escola é fundamental. Por isso que não dá para fazermos a educação da criança apenas em casa, sem ter passado pela escola. Então, é um processo em que essa escola vai ser mais viva e significativa se a família estiver participando no dia a dia, estiver colocando os seus valores, as suas crenças, e isso alivia para todo mundo, para a estrutura, para a escola, para a família que fica ali com muito mais consciência do lugar em que seus filhos estão, e para o país como um todo, que vai ter todo mundo avançando por um caminho que é seguramente que nós precisaremos de mais nesta reconstrução, não só do Brasil como do mundo, que é o caminho da educação. Não tem nenhum país que se reconstruiu de crises graves e fortes que não fosse pela educação. Tá? Então, agora acho que o convite é bem esse, para que todos nós estejamos aí juntos à escola e transformando o que a gente precisa transformar para que ela seja a reconstrução do nosso país e do mundo como um todo. Muito bem. Pelo adiantado da hora, eu preciso me despedir de vocês aqui virtualmente, mas agradecer muito a participação nesse nosso debate falando sobre transição. A gente volta a conversar em outras oportunidades, mas por agora, então, Luiz Miguel Garcia e Teca Pontual, muito obrigado por termos trocado ideias no nosso debate virtual de hoje. Um abraço para vocês. Obrigada, Cris. Um abraço. Até breve. Até mais. E você de casa, continue com a gente, é um rápido intervalo e já voltamos falando sobre transição das gestões municipais neste ano de eleições em 2020. Continue com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta ao nosso debate em que falamos sobre transição de gestão municipal na área da educação em ano de eleições. E as atividades para assegurar uma boa transição são muitas. São necessários registros do histórico de todas as áreas de atuação da Secretaria, desde legislação, questões ligadas ao aspecto fiscal, passando por contratos, formação continuada, projetos político-pedagógicos. E para auxiliar as equipes gestoras nesse processo, a plataforma Conviva Educação criou a ferramenta Memorial de Gestão. E a gente conversa agora com a coordenadora do Conviva, Elis Berry. E o Conviva oferece uma série de ferramentas de apoio para o dia a dia da Secretaria nessa gestão, também conteúdos, formação e fomenta, né, uma rede de discussão entre as secretarias, né, para compartilhar boas práticas, tirar dúvidas e essas redes se apoiarem. O Conviva tem uma estratégia chamada Memorial de Gestão, que é uma estratégia que começou em 2016, no primeiro ciclo de eleições municipais que o Conviva acompanhou, né, já que o Conviva ele existe desde 2013, e é uma ferramenta que apoia os usuários do Conviva, ou seja, as secretarias municipais de educação, na construção de um histórico, de um relatório que possa permitir o legado dela. Então, vai ficar registrado tudo que a Secretaria fez nos últimos 4 anos, né, de gestão, e também para apoiar a equipe que entrar no ano seguinte a planejar as ações, a dar continuidade a elas, evitando ruptura. Cada questionário refere-se a uma área da Secretaria, né? Então, a gente tem, por exemplo,
um questionário sobre gestão democrática, gestão da alimentação escolar, gestão do transporte, entre outras. E ela está mais integrada também com as ferramentas do Conviva. Então, quanto mais o usuário, a secretaria, né, ela preenche as ferramentas de gestão, mais fácil fica para ela preencher o memorial, que consiste em uma série de questionários que vai perguntar quais foram as ações que o município desenvolveu no âmbito da educação. Então, se a secretaria tem uma plataforma, né, o Conviva, preenchido com dados, com a relação dos estudantes, com a relação dos contratos e outros dados importantes para o dia a dia, ela consegue concentrar nesse memorial essas informações de forma resumida. E no final vai gerar um relatório em PDF, bem extenso, bem detalhado, com fotos, com uma capa que a secretaria quiser colocar, que vai ficar disponível para a equipe que fez esse memorial. A equipe pode imprimir esse memorial. Alguns municípios até registram, né, em cartório esse memorial como um documento oficial da secretaria. E a equipe que entrar no ano seguinte, depois da transição da eleição municipal, vai poder ter um ponto de partida, o que é muito importante. Isso evita a ruptura e também dá uma direção para o próximo dirigente municipal a tomar as decisões a partir do que foi finalizado nesse ano. Fizemos um vídeo que lançamos recentemente, né, que conta um pouco quais são os princípios de uma boa transição, que ela tem que ser feita com compromisso, organização, com respeito, justamente para que as equipes discutam sobre esse tema e entendam quão importante é o momento de transição e quanta coisa pode ser perdida se uma boa transição de gestão não for feita. Então, a gente trabalhou muito com essa questão de sensibilizar as equipes, fizemos matérias, entrevistas, conversas com especialistas. E aí veio a pandemia no meio desse caminho, que também é muito desafiador, mas justamente por conta da pandemia também ainda fica mais importante e relevante o papel de um memorial de gestão, porque agora as secretarias precisam registrar quais foram as decisões que elas tiveram que tomar de última hora. Por enquanto, a gente tem 7 questionários disponíveis, já tem muito trabalho para as secretarias, né, preencherem, e a ideia é que elas façam isso ao longo do segundo semestre. Então, façam com calma, consigam se reunir com a equipe, discutam quais equipes vão preencher cada questionário. O dirigente também é importante que ele separe um momento para poder olhar essas respostas, validar elas, e aí, no final, encerrar o memorial e deixar pronto aquele relatório. Mas o que o Conviva recomenda é que já seja feito um memorial, então que as informações já comecem a ser organizadas, estruturadas, que a equipe que está hoje já comece a fazer uma narrativa de como foram os últimos anos de gestão. Quais foram os desafios, quais foram as conquistas, qual que é o contexto do seu município e quais são os projetos que estão em andamento. E por projetos a gente também fala de contratos, como estão as contas, como estão as matrículas, dando também atenção especial a esse momento de pandemia, que é um momento muito delicado e que vai impactar muito no ano letivo de 2020 e de 2021. E quando as eleições acontecerem, depois delas, já é o momento de começar a conversar com a próxima equipe que vai assumir a gestão da secretaria. Então, assim que essa equipe for definida, né, pelo novo prefeito ou prefeita, ou ainda que dê continuidade ao mandato, né, é importante já começar a pensar em como que vai ser o próximo ano. Então, que as equipes se reúnam, que elas façam conversas periódicas, que a equipe atual apresente para a próxima equipe como está estruturada a secretaria, quais são as leis, quais são os problemas, quais são as conquistas, quais são as coisas boas que a rede também tem para oferecer. E também é interessante que a equipe atual dê caminhos, né, sugestões de caminhos para que a próxima equipe dê também a continuidade e evite rupturas, que é um grande problema que, infelizmente, a gente ainda enfrenta. Se você é dirigente municipal de educação, se você trabalha numa Secretaria Municipal de Educação e ainda não conhece o Conviva, eu convido vocês a acessarem www.convivaeducacão.com.br
Vocês podem fazer um cadastro. Quem já tiver o cadastro também, convido que acessem o Conviva. E no menu Ferramentas, Memorial de Gestão, está disponível lá a nova ferramenta reformuladíssima, está bem legal, está bem completa. A gente vai sempre lançar novidades. Também temos vários recursos importantes, temos um vídeo, temos uma área de conteúdo que é bem bonita, é um infográfico bem didático, assim, e com orientações, né, e sugestões de como realizar esse processo de transição. É um processo que envolve muito diálogo, muita conversa com as gestões, né, com as equipes que entrarão. Então, é um processo que tem que ser feito com muito carinho e com muita responsabilidade. E, claro, também entre em contato com as unidades seccionais, que também poderão apontar os articuladores do Conviva, que são essas pessoas que apoiarão você no uso da plataforma. No período que vai do resultado das eleições até o dia 1º de janeiro, é preciso muita troca entre a equipe que sai e a que vai entrar. E o debate conversou com alguns dirigentes municipais de educação para ouvir suas experiências e entender de que maneiras os diferentes processos de transição podem influenciar a qualidade do trabalho das secretarias. Olá, meu nome é Fátima Holanda, eu sou gestora aqui da Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Norte, do estado de Ceará. E, assim, no início da nossa gestão, né, em 2017, quando nós assumimos, na verdade, a nossa gestão, nós encontramos, assim, um contexto bem crítico em relação aos registros que a própria Secretaria da Educação tinha, tanto no setor pessoal, tanto nessa parte dos equipamentos que a própria secretaria disponibilizava. Então, nós encontramos uma gestão sem um norte ou sem um roteiro para que nós pudéssemos caminhar a partir de dados, de informação, de um contexto mais concreto para saber exatamente de onde nós poderíamos partir. Eu me chamo Hermes, sou professor de geografia, tenho formação acadêmica nessa área e também pós-graduação. Eu estou secretário desde 2017, ou seja, iniciei o mandato do atual prefeito. Nesse período que nós chegamos, encontramos uma secretaria até bem estruturada. Havia, da parte do gestor que saiu, a preocupação de deixar uma equipe preparada para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos já realizados. Foi uma situação interessante até, porque, na verdade, o município nosso é um município pequeno, nós temos cerca de 20 mil habitantes e 3.200 alunos na rede municipal. Então, não foi difícil, porque todos nós somos colegas de trabalho. Então, o antecessor é meu colega de trabalho há 20 anos, então ficou fácil de nós combinarmos. Apesar das situações políticas, eu encontrei uma secretaria bem estruturada, tá? Bem organizada. Eu diria que nosso maior desafio foi conseguir trazer bons resultados nos nossos índices educacionais. O município de Limoeiro do Norte estava um pouco desacreditado em relação aos seus resultados, né? Há alguns anos que os resultados só caíam, então isso trazia um desconforto, tanto uma credibilidade na própria sociedade limoeirense, para os pais, né? Então, o primeiro ponto que nós achamos pertinente trabalhar dentro da nossa gestão foi organizar nossas escolas para que nós pudéssemos receber os recursos federais a fim de facilitar também a parte pedagógica, dar melhores condições de trabalho à nossa equipe pedagógica, né? E também desenvolver projetos pedagógicos alinhados, né, às políticas de avaliações externas também, para que os nossos índices educacionais pudessem ser, de fato, melhorados e assim a gente ganhar até mesmo a credibilidade do próprio profissional, de acreditar, né, e de ver o nosso processo pedagógico em relação à aprendizagem dos alunos. Então, a parte pedagógica foi um foco maior da gestão no sentido de melhorar os nossos índices educacionais. E aí, assim, nós utilizamos muito a plataforma Conviva dentro desse processo de desenvolvimento
da nossa gestão. Através, assim, das informações que nós alimentamos a plataforma, nos dê um norte para que a gente pudesse ter um roteiro de trabalho, tendo uma visibilidade maior da questão de aprovação, de reprovação de nossos alunos, vendo com mais um olhar mais cuidadoso naquelas escolas que tinham um resultado não tão favorável, né? Então, a plataforma Convida deu um norte para o nosso processo de gestão, para que nós pudéssemos, de fato, atingir o resultado esperado, né? Atingir os nossos objetivos com foco na aprendizagem do aluno. Então, nós tínhamos salas de aula estruturada para que caberia no máximo 15 alunos, 20 alunos, e tinha dentro 30 alunos. Então, o nosso principal desafio nesse momento era ampliar essa quantidade de salas de aula, e um desafio maior, ampliar vagas para a educação infantil. Nós passamos a atender somente no ano de 2018 as crianças de 2 aninhos de idade, e esse ano as crianças de 1 aninho de idade. Então, esse foi o nosso desafio. Tivemos êxito, né, em negociações com a FNDE, incluindo os recursos próprios. Em 2017, em 2018, já estávamos inaugurando a primeira creche. Em 2019, damos continuidade na segunda creche. Isso possibilitou ampliar a demanda, né, as vagas para a creche e a educação infantil. Como eu, gestora da pasta de educação de Limoeiro, senti e vivenciei na pele, chegar em uma secretaria da educação e não ter, de fato, um relatório, um memorial de gestão que me desse condições de entender como é que as coisas estavam organizadas, como era que o município tinha sido planejado durante esses anos para que eu pudesse dar uma continuidade. Então, eu considero relevante que qualquer gestor, ele deixe, de fato, um memorial do seu trabalho, né, que esse memorial, ele enfatize bastante 3 elementos que eu considero fundamentais. O antes, né, ou seja, como a secretaria, como eu encontrei o gestor, como o gestor encontrou a Secretaria da Educação, que são aí justamente os problemas que foram detectados. Um outro ponto é como a secretaria foi trabalhando no decorrer da sua gestão para melhorar, né, a superação desse desafio, deixar isso registrado, muito bem encaminhado, para que o gestor seguinte também possa saber as ações que foram desenvolvidas. E um outro elemento é o depois. Que sugestões, aquilo que nós desenhamos dentro da nossa proposta educacional e nós não conseguimos atingir durante o nosso período de gestão. Então, é importante que a gente deixe isso registrado. A gente vem preparando essa documentação ao longo dos anos, fazemos uma documentação, guardamos isso. É importante dar continuidade. E, por sorte, como nós pegamos uma secretaria bem organizada, nós mantivemos a equipe que já estava, nós não demitimos ninguém da equipe que já estava, mantivemos essa equipe dentro da secretaria e agregamos outros a essa equipe. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente não simplesmente não chegue na secretaria e, por vontade política, demita todo mundo, e até você conseguir organizar tudo, já se foi 4 anos novamente. Então, por sorte, eu entrei na secretaria, e o prefeito me deu carta branca para manter todos aqueles que estavam na secretaria. Então, eu montei a equipe pensando em continuidade. Isso é um legado interessante, que eu espero que o meu sucessor também possa fazer isso, que ele mantenha a sua equipe. Vejo como desafio, vamos dizer assim, dar continuidade, porque quando o município ele começa a crescer, a desenvolver, a gente tem que manter esses resultados, a gente tem que buscar criar novas estratégias de ensino para dar continuidade, né? O principal desafio será ampliar as vagas para a educação infantil, especialmente 1 aninho, 2 aninhos. Isso ocorre não só por causa da estrutura predial. A estrutura predial é barata, não é um problema necessariamente o recurso financeiro para você conseguir montar uma creche. O problema é a manutenção humana, é o recurso humano.
Para cada 5 crianças que está em uma salinha de aula, eu preciso de um pedagogo e de mais um auxiliar. Então, isso demanda um recurso extremamente alto na estruturação da creche. Então, esse é o principal desafio. Se não tiver uma política de continuidade, isso vai afetar diretamente, vai ter uma quebra no processo educacional, que é o que geralmente tem acontecido em muitos municípios. Nós somos prova viva disso. Às vezes, há diversas situações que vêm dando resultado, diversos projetos, ações importantes do próprio município, que vem tendo êxito, que vem tendo resultado, que é desenvolvido dentro da Secretaria da Educação e que vai chegar lá dentro da escola, que se não tiver uma continuidade, quebrou aquele ciclo e a nova gestão vai começar do zero, uma nova proposta pedagógica, chega um novo gestor posteriormente, então há uma quebra do ciclo pedagógico. Infelizmente, a gente percebe isso e é um dano desastroso em relação à aprendizagem de uma forma geral. Então, se quebrar o ciclo, com certeza isso afeta diretamente o nosso aluno, que é a essência da educação. O grande problema nosso é que esse ano nós temos uma demanda aí que não estava esperada, não contávamos com isso, que é essa pandemia, né, o coronavírus. E isso tem realmente nos colocado numa posição extremamente desagradável. Nós teremos que deixar para o futuro, né, o próximo ano, uma situação que eu, como secretário, não gostaria de pegar o ano que vem, que é, infelizmente, um meio caminho andado. Nós não saberemos como lidar com essa situação, de fato, ano que vem. Neste momento, o município está trabalhando com aulas não presenciais, né? Nós estamos fazendo o possível para chegar até os alunos. Temos uma taxa significativa, cerca de 70% dos alunos estão sendo atendidos de fato. Nós estamos conseguindo chegar até eles. Fica um grupo, 30%, que são aqueles localidades distantes, que a gente ainda não está conseguindo retorno. Nós estamos levando, mas não estamos conseguindo o retorno ideal, mas nós vamos bater que isso aconteça. Então, as aulas remotas, nós estamos conseguindo chegar o máximo possível neles. Só que, como nós sabemos, a aula remota, infelizmente, não tem a mesma qualidade que nós esperamos dentro de sala de aula. Nós sabemos que todos nós que fazemos a educação como um todo, estamos sofrendo assim, essa quebra, eu diria que houve uma quebra muito grande, porque eu digo muito aqui em nossos momentos que nós estamos com a equipe e também com os pais. Nós almejávamos entregar nossa gestão bem arrumadinho, né, tudo direitinho, e de repente no último ano a gente consegue ter todo essas dificuldades que a gente está vislumbrando. Então, não é fácil manter todas as propostas que nós tínhamos planejadas, né, para desenvolver dentro da nossa educação municipal. Então, nós estamos sofrendo, como todos os municípios estão sofrendo, de chegar, esse processo educacional, chegar até a casa do aluno, né, de conseguir manter a qualidade de ensino, com todas as dificuldades. Então, é um ano atípico que nós estamos vivenciando. Infelizmente, a pandemia nos trouxe um problema que nós não aguardávamos e não esperávamos. Então, espero que o próximo secretário não tenha tanta dificuldade nessa situação, tá? De atender os alunos o melhor possível. Rotatividade de dirigentes, continuidade ou não dos projetos. A gente conversou com quem está todos os dias na ponta da gestão para saber como o período de transição afeta o chão de escola. Meu nome é Maria Luísa, estou na gestão escolar da Escola João Luiz Maia, né, do município de Limoeiro do Norte, há 4 anos. Antes eu estava como professora. A minha experiência como gestora, no caso, quando eu peguei a escola, né, nós tivemos dificuldade na nossa parte financeira, porque a gente tinha nossos programas atrasados. Nós tivemos muita dificuldade na parte pedagógica, na questão de material, de uma forma geral, né, a parte financeira. E algumas informações eu não tinha. Eu tinha
praticamente o básico, que era o número de conta, a prestação de conta que não foi feita. Então, tive que parar todo o meu planejamento, que eu tinha feito com minha equipe, de início de ano, e correr atrás do prejuízo. Nossa gestão, quando eu digo a minha, tenho uma coordenadora, tenho uma secretária escolar, e tenho minha equipe todinha. Então, assim, para nós foi muito difícil, muito complicado, você pegar uma escola sem recursos praticamente pedagógicos, sem recursos financeiros. Então, você chega ao ponto de o que é que eu vou fazer? Porque os recursos são todos recursos federais. Então, eu entrei na escola sem nenhum programa ativo, certo? Eu não tinha PDDE, eu não tinha o Novo Mais Educação, eu não tinha um outro recurso, né? Que o PDDE é o Programa Direto de Dinheiro da Escola. Nós tivemos que prestar conta de todos os nossos programas, e aí depois de um ano que presta conta, no ano seguinte é que os recursos começam a chegar. Então, praticamente 2 anos nosso foi dessa maneira, com a ajuda da Secretaria de Educação, com a ajuda de parceiros e com nossos próprios funcionários, fazendo festinhas, São João, tudo que tivesse arrecadar recursos para que a gente pudesse manter a escola e que esse problema não chegasse diretamente aos alunos, não afetasse diretamente a eles, né? Porque eles não tinham, eram únicos que não tinha nada a ver com isso, são os nossos alunos. Então, isso foi muito complicado, foi muito difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu superar. Hoje nós temos nossos recursos todos prestado contas, todos em dias. Hoje nós temos recurso em caixa, né, para a gente fazer compras de nossos materiais para esse final de ano. E assim, eu quero sair e deixar, não quero que os próximos que vier passe por essas dificuldades, porque o maior atingido, o maior prejudicado é o nosso aluno. Então, assim, a gente não tem esse direito de prejudicar os nossos alunos. Eu acredito muito na escola pública e de qualidade, que a gente pode sim dar uma qualidade, uma condição melhor para os nossos alunos. Então, a gente não, gestor nenhum tem o direito de fazer isso, de prejudicar, porque quando ele prejudica, ele não repassando, ele não fazendo uma prestação de conta, quando ele deixa de fazer uma transição bem feita e organizada, ele diretamente ele está afetando a criança, o aluno. Então, a gente não pode fazer isso. Então, nós já estamos todos com todo planejado, organizada a nossa prestação de conta, tanto na parte pedagógica, como na parte financeira, como na parte estrutura física, quanto na parte cultural. Os nossos projetos, nossos programas, tudo de dentro da parte interna da escola já está todo organizado, e quero finalizar mais ainda por deixar tudo pronto, 100%, apenas no mês de novembro, né, para que a gente possa de entregar para o próximo gestor, tudo pronto e organizado para que ele possa só continuar, não ele ter que voltar, né, perder 6 meses, quase um ano, buscando informações, buscando fazer prestação de conta. O importante de tudo isso é a gente ter essa consciência de preparar e organizar, para o próximo gestor que vier, ele não tenha, né, que parar o seu planejamento, parar as suas ações, para que voltar e procurar informações. Eu ressalto mais ainda a questão que nossos índices, nós temos uns índices, graças a Deus, muito relevantes. Nossos índices subiu bastante, nós temos as provas externas do Estado, e mesmo diante dessa situação, nossa escola, no primeiro ano, com toda essa dificuldade, nós saímos de uma colocação que era de dentro, uma colocação interna do município, de 12º lugar para 1º lugar, 2º e 3º lugar nas nossas avaliações externas. Isso nos motiva, isso nos motivou a cada vez mais querer o melhor, cada vez mais querer melhorar as condições da nossa escola e, consequentemente, para os nossos alunos. Bom, direito à educação não pode ficar sujeito aos resultados eleitorais. Cobre dos dirigentes do seu município e acompanhe essa discussão sempre aqui no Futura.
para rever este episódio e todos os outros do nosso debate. Confira tudo lá no nosso Futura Play. Se puder, fique em casa, cuide-se muito. Um forte abraço para você e até a próxima.